O momento mais assustador da sua vida não é quando tudo desmorona. Não é quando enfrenta uma crise visível que todos conseguem enxergar. O momento mais assustador é quando nada mais te interessa e você continua funcionando como se estivesse tudo normal. Quando você acorda pela manhã, cumpre suas responsabilidades, responde mensagens, trabalha, conversa, mas por dentro, algo silencioso começou a se retirar e você não sabe explicar exatamente o que está acontecendo. Porque não é tristeza profunda, não é desespero, não é um colapso dramático, é apenas uma perda gradual de cor, como se aquilo que antes fazia seus olhos brilharem, agora fosse apenas uma repetição automática sem vida. E no meio desse silêncio, você começa a se perguntar se há algo errado com você, se sua motivação acabou, se você está se tornando frio, se está perdendo sua essência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas entra em pânico, porque vivemos em uma cultura que idolatra o entusiasmo constante, que trata o interesse como prova de saúde e a ambição como sinal de valor. E quando essa chama diminui, a primeira conclusão é sempre a mesma. Algo em você está quebrado e precisa ser consertado o mais rápido possível. Mas Carl Jung enxergava esse fenômeno por outro ângulo. Ele entendia que a psique humana não é uma máquina que deve funcionar de forma linear e previsível. Ela é um processo vivo, orgânico, dinâmico. E quando você começa a perder o interesse por aquilo que antes definia sua identidade, isso pode não ser um sintoma de fracasso, mas um sinal de que uma estrutura interna concluiu seu ciclo, porque sua energia psíquica, essa força invisível que sustenta seus desejos, suas metas e seus vínculos, não permanece investida para sempre na mesma imagem de quem você é. Ela se move, ela se reorganiza, ela se retira quando percebe que aquele papel já cumpriu sua função. E a primeira sensação dessa retirada não é dor intensa, é distanciamento, é a percepção de que você continua presente fisicamente, mas internamente já não está mais ali com a mesma entrega. E isso assusta porque o ego interpreta essa mudança como ameaça. Afinal, ele construiu uma narrativa sólida sobre quem você deveria ser, sobre o que deveria desejar, sobre o que deveria perseguir, e quando o interesse se dissolve, essa narrativa começa a perder sustentação, e o que você sente não é apenas tédio, é uma ruptura silenciosa entre quem você era e quem começa a emergir por baixo dessa versão antiga. E se você observar com honestidade, perceberá que essa perda de interesse não aconteceu de um dia para o outro, ela foi se instalando devagar, como se algo dentro de você estivesse diminuindo o volume de uma música que já não fazia mais sentido. E talvez, apenas talvez, aquilo que você chama de apatia seja o início de uma transformação que ainda não ganhou forma, mas que já começou a acontecer nas profundezas da sua psique. E quando essa música interna começa a perder o volume, a tendência imediata é tentar aumentá-la à força, buscar novos estímulos, novos objetivos, novas distrações que reacendam artificialmente aquela sensação de importância que antes parecia tão natural. Mas quanto mais você tenta forçar o retorno do interesse antigo, mais evidente se torna que algo mudou de maneira irreversível, porque o que está acontecendo não é preguiça nem fraqueza, é uma redistribuição profunda da sua energia psíquica. E Jung compreendia que a energia da psique não desaparece, ela se desloca, ela abandona formas que já não servem ao desenvolvimento do indivíduo e começa a se acumular em regiões ainda inconscientes, preparando uma nova organização da personalidade. E é exatamente por isso que essa fase parece vazia por fora, mas intensa por dentro. Porque enquanto sua vida externa continua funcionando com uma aparência de normalidade, nos bastidores da sua mente, algo está sendo desmontado, algo está sendo reconfigurado, como um palco que escurece não porque o teatro acabou, mas porque a peça anterior chegou ao fim e uma nova ainda não começou. E esse intervalo entre atos é profundamente desconfortável, porque você não tem um roteiro claro. Você não tem uma identidade definida. Você não sabe exatamente o que está nascendo. Apenas sente que aquilo que sustentava sua motivação já não tem mais o mesmo poder. E é aqui que surge o conflito com o mundo ao seu redor.
porque a sociedade não tolera bem. Esse intervalo, ela exige constância, produtividade, entusiasmo contínuo. Ela interpreta a perda de interesse como sinal de regressão, como falha, como algo que precisa ser corrigido rapidamente. Mas a psique humana não segue o calendário da cultura, ela segue o ritmo da individuação. E individuar-se significa justamente permitir que antigas identificações se dissolvam para que uma versão mais autêntica possa emergir. E isso nunca acontece de maneira confortável, porque implica perder certezas, abandonar papéis e atravessar um território onde você ainda não sabe quem é. E o mais curioso é que essa retirada de interesse muitas vezes acontece quando externamente tudo parece estável, quando sua carreira está organizada, quando seus relacionamentos estão definidos, quando você já construiu uma imagem sólida perante os outros. E é exatamente nesse momento que o distanciamento interno se torna mais perturbador, porque não há um evento dramático para justificar a mudança, apenas uma sensação persistente de que você está vivendo com uma parte muito pequena de si mesmo, enquanto o restante observa em silêncio, aguardando que você perceba que algo mais profundo está tentando se manifestar. O que torna essa fase ainda mais desorientadora é que ela não chega com sinais claros de destruição. Não há um colapso visível que justifique sua retirada emocional. Não há uma tragédia evidente que explique sua falta de entusiasmo. Tudo continua aparentemente intacto e funcional. E talvez seja exatamente isso que mais confunde você. Porque se nada está errado do lado de fora, por que algo parece tão diferente por dentro? E é nesse ponto que Jung introduz uma compreensão essencial sobre a psique. O ser humano não vive apenas de eventos externos. Ele vive de significado interno. E quando o significado que sustentava sua identidade começa a se esgotar, a energia psíquica naturalmente se recolhe, não como punição, mas como proteção, porque permanecer investindo força vital em estruturas que já cumpriram sua função gera esgotamento profundo. E muitas vezes, o que você interpreta como perda de interesse é na verdade uma recusa silenciosa da sua alma em continuar representando um papel que não expressa mais sua totalidade. Pense em quantas escolhas você fez ao longo da vida, baseadas em expectativas, em reconhecimento, em segurança, em pertencimento, e perceba que essas escolhas foram necessárias em determinado momento para que você se adaptasse, sobrevivesse, fosse aceito. Mas a adaptação não é o estágio final do desenvolvimento humano. Ela é apenas o início, e quando você permanece tempo demais identificado com a persona que construiu para se encaixar, a psique começa a pressionar por algo mais autêntico, e essa pressão não vem como um grito, ela vem como silêncio, como retirada, como desinteresse, e o ego, que depende de metas, validação e produtividade para se sentir seguro, entra em pânico, porque ele interpreta essa retração como perda de controle, como risco de dissolução, e por isso você sente medo, não necessariamente medo do vazio em si, mas medo de quem você será se deixar essa antiga identidade realmente morrer, porque perder o interesse por aquilo que definia sua história é como abrir mão de um chão conhecido, e o ser humano prefere um sofrimento familiar a um desconhecido libertador. Então sua mente tenta negociar, tenta reacender artificialmente a chama, tenta convencer você de que precisa apenas de férias, de um novo estímulo, de mais disciplina. Mas se essa perda de interesse persistiu apesar dos seus esforços, talvez seja porque o problema não está na intensidade com que você vive, mas na direção para a qual sua energia estava sendo canalizada. E talvez pela primeira vez você esteja sendo convidado a parar de investir no que já não reflete quem você está se tornando. E se você observar com coragem, perceberá que aquilo que está se dissolvendo não são apenas interesses superficiais, mas camadas inteiras da sua identidade, porque durante anos você se definiu pelo que fazia, pelo que conquistava, pelo papel que desempenhava na vida dos outros, e quando o interesse por essas funções começa a enfraquecer, a sensação é de que você está desaparecendo junto com elas. Mas Jung nos lembra que a identidade construída socialmente, aquilo que ele chama de persona, nunca foi o seu ser total.
Foi apenas uma máscara necessária para circular no mundo. E o problema surge quando você se confunde com essa máscara a ponto de acreditar que sem ela não existe nada. E é exatamente por isso que a perda de interesse é tão perturbadora, porque ela começa a corroer a persona, começa a revelar que você não é apenas o profissional dedicado, o parceiro confiável, o amigo sempre disponível, o filho exemplar. Você é algo maior e mais complexo do que esses rótulos. E quando a energia psíquica deixa de alimentar esses papéis, o ego interpreta isso como ameaça, como falência, como se toda a sua história estivesse sendo invalidada. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um movimento profundo de reorganização interior, como uma árvore que deixa de enviar seiva para galhos antigos para que novos brotos possam surgir em outra direção. E para quem olha de fora pode parecer que a árvore está secando, mas por dentro, ela está se reconfigurando para continuar viva. E é aqui que muitas pessoas cometem o maior erro. Tentam forçar a energia de volta para os galhos antigos, insistem em manter interesses que já não têm vitalidade, permanecem em ambientes que já não ressoam, continuam investindo tempo e esforço em relações que apenas repetem padrões antigos. E quanto mais resistem a essa retirada natural, mais exaustas se tornam, porque viver contra o próprio processo psíquico gera tensão crônica, ansiedade, sensação de estagnação, e o que poderia ser um período fértil de transformação se transforma em sofrimento prolongado, não por causa do vazio em si, mas por causa da resistência a ele. E talvez o que você esteja enfrentando não seja o fim da sua capacidade de sentir entusiasmo, mas o fim da necessidade de manter uma versão de si mesmo que já não corresponde à sua verdade mais profunda. Quando essa retirada de energia se aprofunda, você começa a entrar em um território muito mais silencioso e denso, um espaço onde as antigas referências já não funcionam e as novas ainda não nasceram. E é aqui que muitas tradições chamaram de noite escura da alma, não como um evento místico exagerado, mas como uma fase inevitável do desenvolvimento interior, um período em que a antiga identidade se desfaz antes que a nova se consolide. E o que torna essa fase tão intensa não é o sofrimento explícito, mas a ausência de direção clara. Você não sabe mais exatamente o que quer, não sabe qual caminho seguir, não sente a mesma urgência de antes, e o mundo ao seu redor continua se movendo com pressa enquanto você parece suspenso em um tempo diferente. E isso pode gerar uma sensação profunda de inadequação, como se você tivesse ficado para trás, como se estivesse falhando em acompanhar o ritmo da vida. Mas Jung descreveu esse momento como essencial para a individuação, porque é somente quando a persona começa a se dissolver que o self, a totalidade mais profunda da psique, pode emergir. E essa emergência não acontece de forma explosiva. Não é uma iluminação repentina. É um processo gradual de subtração, de retirada de ilusões, de confronto com partes de si que estavam reprimidas ou ignoradas. E nesse estágio você pode sentir uma estranha solidão, não necessariamente porque está sozinho fisicamente, mas porque as referências que antes organizavam sua existência perderam significado. E é comum que o ego tente preencher esse vazio rapidamente, buscando novas metas, novos rótulos, novas certezas para evitar o desconforto da indefinição. Mas se você se apressa em construir uma nova máscara apenas para escapar do vazio, corre o risco de repetir o mesmo ciclo, criando outra identidade rígida que um dia também precisará ser abandonada. E a verdadeira coragem nessa fase não é agir impulsivamente, mas permanecer presente, permitir que o silêncio faça seu trabalho, aceitar que você não precisa ter todas as respostas imediatamente, porque esse intervalo entre o que foi e o que será é precisamente o espaço onde sua transformação mais autêntica está sendo gestada, mesmo que você ainda não consiga enxergá-la claramente. E é exatamente aqui que o teste mais difícil começa, porque permanecer nesse espaço vazio exige uma maturidade psicológica que poucas pessoas desenvolvem, já que fomos condicionados a agir, decidir, produzir e resolver rapidamente qualquer sensação desconfortável. E quando você não tenta mais preencher esse vazio com distrações ou metas artificiais, começa a perceber algo sutil, mas poderoso.
por trás da apatia existe uma escuta mais profunda, uma percepção mais sensível daquilo que realmente tem significado para você. Não significado imposto, não significado herdado, mas algo que emerge de dentro, e essa emergência é delicada. Ela não tolera pressa, nem imposição. Ela requer silêncio, requer honestidade brutal consigo mesmo, requer a disposição de admitir que muitas das coisas que você perseguiu talvez nunca tenham sido suas de fato. E isso pode doer, porque implica reconhecer que parte da sua vida foi vivida para corresponder a expectativas externas, para evitar rejeição, para garantir segurança. Mas a individuação não é um processo confortável. Ela é um desmantelamento gradual de ilusões. E cada ilusão que cai cria um momento de instabilidade. E, no entanto, é nessa instabilidade que você começa a sentir algo novo, uma coerência interna que não depende mais de aplausos ou validação, uma sensação de presença que não precisa de estímulo constante para se sustentar. E você percebe que a perda de interesse não foi uma falha, foi uma libertação silenciosa, foi a forma como sua psique interrompeu um investimento excessivo em uma identidade limitada, e ao aceitar essa retirada sem se condenar, você cruza uma linha invisível, deixa de lutar contra o processo e começa a colaborar com ele. E é nesse ponto que o medo inicial se transforma em curiosidade, porque você já não pergunta apenas o que está desaparecendo, mas o que está nascendo, e essa pergunta muda tudo, porque desloca sua atenção do fim para o início, do colapso para a gestação, e mesmo que ainda exista incerteza, você sente que há algo mais verdadeiro se formando, algo que não precisa de exagero para existir, algo que não depende de performance, e talvez pela primeira vez você comece a experimentar uma forma de estar no mundo que não é movida por obrigação, mas por alinhamento interno. E isso, ainda que silencioso, é o sinal mais claro de que sua transformação já começou. Quando você chega a esse ponto do processo, começa a perceber que aquilo que parecia perda era, na verdade, uma reorganização silenciosa da sua força vital, porque a energia que antes estava espalhada em múltiplas expectativas, agora começa a se concentrar em algo mais essencial. E essa concentração não produz euforia, ela produz clareza, uma clareza serena que não precisa provar nada a ninguém. E é aqui que a verdadeira transformação se torna visível não através de grandes mudanças externas, mas, através de uma postura interna diferente, você já não sente a mesma urgência de participar de tudo, de opinar sobre tudo, de responder a todas as demandas que surgem ao seu redor. E isso não é frieza, é discernimento, porque quando a energia deixa de ser desperdiçada em papéis que já não refletem sua verdade, ela passa a sustentar apenas aquilo que realmente ressoa com sua totalidade. E Jung chamava esse movimento de individuação, um processo no qual o centro da sua personalidade deixa de ser o ego e passa a se alinhar com o self, essa dimensão mais profunda e integrada da psique. E esse alinhamento não acontece através da acumulação de conquistas, mas através da subtração de máscaras. Cada interesse que se dissolve revela uma camada que já não era autêntica. Cada motivação que se apaga mostra uma expectativa que talvez nunca tenha sido verdadeiramente sua. E quando você para de interpretar essa dissolução como falha, algo muda radicalmente na forma como você vive. Você já não se move por medo de perder reconhecimento, já não age para manter uma imagem, já não precisa forçar entusiasmo para parecer coerente com a versão antiga de si mesmo. E essa liberdade pode ser desconcertante no início, porque você está acostumado a medir seu valor pela intensidade com que deseja algo, mas agora descobre que pode existir sem essa compulsão, pode agir a partir de um centro mais estável, pode escolher com calma, pode dizer não sem culpa, e isso transforma completamente sua relação com o mundo, porque você deixa de buscar sentido em cada detalhe externo e começa a sentir que o sentido emerge naturalmente de dentro, como uma fonte que não precisa ser estimulada constantemente para continuar fluindo. E talvez o sinal mais evidente de que essa transformação está acontecendo seja a leveza, uma leveza que não vem da ausência de responsabilidade,
mas da ausência de autoengano, você já não tenta sustentar uma narrativa que não corresponde à sua realidade interior. E essa honestidade consigo mesmo é o solo mais fértil para uma vida verdadeiramente alinhada. E talvez, quando você olhar para trás daqui a alguns anos, perceba que o dia em que perdeu o interesse por tudo não foi o começo do seu declínio, mas o ponto exato em que começou a se libertar de uma vida vivida apenas na superfície, porque aquilo que parecia apatia era, na verdade, o fim de uma identificação que já não comportava sua profundidade. E se você tiver coragem de permanecer nesse espaço, sem correr para preencher o vazio com distrações ou metas impostas, descobrirá que a ausência de entusiasmo antigo não significa a ausência de vida. Significa apenas que sua energia deixou de servir ao personagem e começou a servir à sua essência. E é nesse momento que você entende algo fundamental. Você não está aqui para sustentar uma imagem, está aqui para tornar-se inteiro. E tornar-se inteiro implica atravessar períodos em que as antigas paixões se apagam para que um desejo mais verdadeiro possa nascer. Um desejo que não depende de comparação, nem de aplauso, nem de validação externa, mas de coerência interior. E quando essa coerência começa a se firmar, você já não precisa provar que está motivado, não precisa convencer ninguém de que está no caminho certo, porque o caminho deixa de ser uma corrida e passa a ser uma integração. E se alguma parte dessa reflexão tocou você, se você reconheceu em si esse silêncio estranho, essa perda de interesse que parecia assustadora, talvez seja o momento de olhar para ela com menos medo e mais respeito. E eu gostaria de te convidar a compartilhar nos comentários o que você sentiu ao ouvir isso, não para dar respostas prontas, mas para tornar consciente aquilo que talvez você ainda esteja processando. Às vezes escrever é o primeiro gesto de honestidade consigo mesmo, e sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão atravessando o mesmo processo e ainda não encontraram palavras para descrevê-lo. E se esse tipo de reflexão faz sentido para o momento que você está vivendo, considere se inscrever no canal para continuar explorando a psicologia profunda de Carl Jung, o processo de individuação e as transformações silenciosas da psique. Porque aqui não buscamos motivação superficial, buscamos compreensão, e compreender a si mesmo é o passo mais decisivo que alguém pode dar em direção a uma vida autêntica.